Muito bem, dando sequência então aos trabalhos aqui das audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015, popularmente conhecida pela sigla LDO, que você já está acostumado aí em casa, hora e vez da audiência pública da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Ao meu lado está o secretário adjunto de Assuntos Jurídicos, Jorge Luiz Carniti. Primeiramente, bom dia, obrigado por falar com a TV Câmara, secretário. Bom dia, é um prazer muito grande, quero te cumprimentar todos os telespectadores e parabenizar o trabalho que vocês têm feito na TV Câmara. Eu sempre estou assistindo, procuro sempre estar inteirado de tudo que acontece e tenho acompanhado não só o trabalho feito ao vivo daqui, mas também com todas as reportagens, todos os documentários. Eu queria parabenizá-los pelo excelente trabalho prestado à população de Guarulhos. Muito obrigado pela palavra que nos toca. Pode ter certeza que a gente vai levar esse elogio pra gente, só pra gente melhorar ainda mais, viu? E é de coração. Muito obrigado. Aí é melhor ainda. Muito obrigado. Jorge, a Secretaria de Assuntos Jurídicos com orçamento para esse ano de 31 milhões e 700 mil, mais ou menos, né? No ano passado era 33 milhões e 100 mil, uma redução pequena aí de 4,3%. Por que acontece essa pequena redução aí? Na verdade, nós tivemos apenas uma variação, eu até trouxe, do IPC. E nós não tivemos uma redução. Acontece que este ano, o DCC, uma outra unidade de contratos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ela nos trouxe um valor a maior. Então, na verdade, o ano passado nós tivemos com 26 milhões. Então, este ano com 31, nós tivemos apenas a variação do IPC, que foi de 5,69%. Mas o que nós nos preocupamos é em continuar com o atendimento, continuar prestando, independente do orçamento, continuar prestando um bom serviço à população. E todas as nossas diretorias, todos os nossos departamentos estão voltados para isso. Nós somos uma secretaria meio, não uma secretaria fim, e nós damos todo o suporte para as demais secretarias. O suporte, então, a função é dar suporte jurídico para todas as secretarias, é isso? Perfeito. Todas as secretarias, e nós demandamos pareceres, consultas de todas as secretarias do município de Guarulhos. E aí vocês têm com vocês também advogados, é isso? Que trabalham para a secretaria? Nós temos na Secretaria de Assuntos Jurídicos por volta de 450 funcionários, dos quais 80 procuradores. É um grande escritório de advocacia jurídica com 80 procuradores, a maioria deles concursados, outros, uma pequena parte não. E nós temos tido um bom relacionamento com todos os funcionários, com todos os procuradores, e temos desenvolvido um trabalho, graças a Deus, à altura da população guarulhense. Para poder te liberar já, até porque a audiência vai começar, qual o valor real investido, né? A gente sempre fala aqui que é bom ser didático, porque muita gente acha que o orçamento inteiro é investido, e não é bem assim. Tem uma parte que vai para pagar funcionário, outra parte que você gasta com manutenção, conta de água, conta de luz. Quanto está sendo realmente investido e no quê? Como eu sabia que você ia fazer essa pergunta, eu já trouxe anotado. Do nosso orçamento, 38,94% é gasto com pessoal, representando um montante de quase 12 milhões. Nós temos também 10,11% de apoio, manutenção ao Poder Judiciário, cartórios, aluguel de determinados locais para que seja instalado cartórios eleitorais. Nós temos 4,81% para manutenção da secretaria. Quer dizer, na verdade, de todo o montante, a manutenção mesmo é 4,81%. E o grande gasto é com o pessoal, onde nós englobamos o gasto pessoal de 12 milhões 361 mil reais. Perfeito, até porque agora o senhor vai explicar melhor na audiência. Obrigado por ter falado com a gente, viu? Muito obrigado, cumprimento todos os telespectadores e um bom trabalho a todos. Obrigado, portanto, ao secretário adjunto Jorge Luiz Carniti. Então agora você acompanha ao vivo aqui a transmissão da audiência pública da Secretaria de Assuntos Jurídicos, onde aqui o secretário vai explicar melhor ainda esses números e depois a gente volta para se falar no final da transmissão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
a número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, que compreende a análise do projeto de lei 2182/2014, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuar os devidos esclarecimentos. Gostaria de esclarecer que aqueles que queiram fazer questionamento ou pergunta, que se inscrevam aqui na mesa com o Glauco. Com a palavra, o senhor secretário convocando para compor a mesa para esclarecimento na pessoa do doutor Jorge Luiz Carnetes, secretário adjunto da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Doutor Carnetes, esteja à vontade com a palavra. Eu gostaria de cumprimentar a todos. Bom dia aos senhores vereadores, bom dia aos senhores assessores, imprensa, bom dia, senhor presidente desta mesa. Mais uma vez, estamos aqui para representar a Secretaria de Assuntos Jurídicos, qual o Dr. Severino José da Silva Filho é o secretário, e em função de outros compromissos, nós estamos aqui para representá-lo. Minha mesa, ao meu lado, na mesa, eu tenho o gerente de gabinete, que é o André. Temos o Ricardo Alves, também nosso assessor e responsável também pela questão orçamentária. Eu queria, de início, falar um pouquinho sobre a estrutura da Secretaria de Assuntos Jurídicos. E eu confesso a todos que é um prazer cada vez que eu sou informado e que tenho que estar aqui para representar a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Gostaria de externar o meu respeito, gostaria de externar a minha admiração a todos os membros, a todos os vereadores, a todos aqueles que de forma direta ou indireta fazem parte desta Casa de Leis. A estrutura da Secretaria de Assuntos Jurídicos, ela efetua a gestão política da Secretaria no atendimento do senhor prefeito municipal, dos senhores vereadores, dos senhores secretários e dos diretores. A nossa Secretaria recepciona os oficiais de justiça nas demandas judiciárias e gerencia o expediente, a manutenção e os recursos humanos de toda a Secretaria. Nós temos várias diretorias ligadas à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Nós temos o Departamento de Assuntos Jurídicos Internos, que é dirigido pela diretora, a doutora Karen Silvia Dias Fraques Tanquieri. É o SJ01. Essa diretoria, ela promove a representação jurídica do município em juízo, no âmbito judicial e civil e também, esporadicamente, no âmbito federal, bem como emite pareceres sobre questões jurídicas que envolvam a administração. Efetua laudos, pareceres e desapropriações. Esse nosso departamento também registra as atuações oriundas do Ministério Público, Vara da Infância, Juventude e outros órgãos do Estado. E
mantém os controles atualizados dos procedimentos resultantes das ações fiscalizadoras, apresenta a defesa da municipalidade em processos que envolvam improbidade administrativa, elabora termos de comparecimento, de acordo, empreendedores, loteadores e ajustamento de conduta, o TAC, junto ao Ministério Público. Este foi o Departamento de Assuntos Jurídicos Internos. Nós temos também o Departamento de Consultoria Jurídica, que está sob a direção da doutora Cláudia Glória Pinheiro Barbosa, que elabora os pareceres jurídicos para todas as áreas da Prefeitura e funciona como a nossa consultoria principal. O Departamento de Assistência Judiciária, o SJ03, é da coordenadoria, mais conhecido em Guarulhos como PROCON, a cargo do Dr. Jorge Wilson Gonçalves Matos, que efetua a coordenação do atendimento dos senhores consumidores, da fiscalização, das pesquisas sazonais e da educação do comércio e também do consumo em geral. O Departamento de Assuntos Fiscais é dirigido pela doutora Dinailza da Silva Gabriel, que efetua a gestão das Procuradorias de Execuções Fiscais, do Contencioso Fiscal e dos grandes devedores. Nós temos o Departamento de Assuntos Trabalhistas, sob a direção, sob a direção do Dr. Renato Garcia, e tem por escopo sobreentender e supervisionar a Procuradoria Trabalhista nas atividades, primeiro preventiva, contenciosa, do município, também dirigir as ações quanto à aplicação e de segurança, também trabalhistas responsáveis por colaborar na capacitação, orientação quanto aos processos envolver públicos para entender esta unidade e atos de comunicação do Ministério que presta em processo material, compras e contratos, efetua a gestão, Secretaria de Assuntos, constitui um núcleo central do sistema de assessoramento, orientação entre as suas e judicial, propor ações e ainda promover direitos coletivos, defender consumidores e os direitos humanos. A melhora constante dos processos, buscando e também o pronto atendimento. Isso então, exercer a administração com justiça, ter uma e gestão. Isso. Isso. Nosso será comprado. Preciso. Que foi perfazendo R$1.000 detalhado 38,90 12 milhões
26,8 milhões de reais. 10 e outras despesas, 3.209.000 reais. Nós temos um montante de 4,81% para a manutenção da secretaria, sendo subdividido em aluguel, estagiário, telefonia, energia elétrica, água, impressões, execuções fiscais, totalizando R$ 1.527.000 reais. E mais 20,8% para a gestão das compras de suprimentos comum a toda a prefeitura, tais como os descartáveis, materiais de limpeza, escritórios, uniformes, equipamentos de proteção individual, etc. Desta forma, cabe ressaltar o expressivo esforço da Secretaria de Assuntos Jurídicos em manter qualitativamente os serviços prestados aos munícipes, com a manutenção do orçamento, principalmente em função do aumento significativo dos aluguéis e dos preços dos produtos. Nosso compromisso é manter o bom funcionamento da Secretaria sem acarretar novos gastos, dando apoio ao Poder Judiciário da cidade e também à Justiça Eleitoral, fortalecendo a democracia do nosso país e promovendo a cidadania, principalmente em nosso município de Guarulhos. Agradeço a todos. Alguém fará uso da palavra, fazer algum questionamento? Com a palavra, o nobre colega vereador Geraldo Celestino. Cumprimentar o presidente da comissão que analisa a LDO, o vereador Laércio Santos, meus colegas vereadores, assessoria, imprensa, assessoria da Secretaria de Assuntos Jurídicos e o nosso secretário adjunto e, de fato, o secretário, porque nós sabemos, com todo respeito ao doutor Severino, sabemos a dificuldade que passa a Secretaria de Assuntos Jurídicos, a estrutura que é aquilo ali, principalmente agora que hoje nós temos toda a licitação do município está a cargo da Secretaria de Assuntos Jurídicos. E nós já estamos tendo alguns problemas na área da saúde, faltando alguns medicamentos em virtude do atraso de algumas licitações. Depois eu vou perguntar, já faço a pergunta, como está essa questão das licitações? Principalmente, foi tirado da Secretaria de Assuntos, Secretaria da Saúde, e ficou afeta totalmente a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Eu estive em alguns postos de saúde na CEMEG, já está faltando medicamentos por atraso na licitação. Como é uma questão emergencial, é urgente, questão medicamento, a doença não espera, a vontade política da administração, então eu sei que não está afeto ao senhor, essa questão da licitação, mas o senhor está representando a Secretaria, eu faço essa pergunta ao senhor. A Secretaria de Assuntos Jurídicos tem um orçamento aqui que praticamente ele consome o pagamento dos procuradores da estrutura da Secretaria. É uma Secretaria técnica, tá? Não é uma Secretaria política. E importantíssimo para o nosso município. Até sempre eu falo que nós alguma secretaria deveria ter uma estrutura maior, que é o coração da cidade. Nós temos uma dívida ativa, que é um orçamento. Se não me engano, se não é um orçamento, ou mais um pouco, ou quase um orçamento que nós temos de dívida ativa. E nós temos uma Secretaria de Assuntos Jurídicos que a estrutura dela é tacanha, uma estrutura pequena para o tamanho do município. Com toda a vontade que o secretário tem, que o secretário adjunto tem, os funcionários ali tem, os procuradores, não dá conta do recado, não dá conta. Para você entrar com hoje, quando a lei já está no popular caducando, né? Os senhores estão correndo, entrando ali com
com ação para você não perder, né? Para que o município não perca os valores em dívida ativa. E se bem que nós temos empresários na cidade que sempre aguardando anistia, né? Sempre deixam para a última hora para guardar anistia, para fazer um acerto aí com a prefeitura. O pobre paga e o que tem, o grande empresário, os grandes investidores, os especuladores imobiliários acabam não pagando aí o que deve, os impostos, deixa aí para a dívida ativa. E o nosso jurídico é muito moroso, por falta de estrutura, não por incompetência dos seus funcionários, mas sim por falta de uma estrutura maior. Então o governo não prioriza. E nós estamos discutindo aqui a lei de diretriz orçamentária, o orçamento que vai ser investido para o próximo ano, 2015, e na primeira audiência, eu coloquei para meus colegas vereadores que a gente fica um pouco chateado porque nós vamos estar aqui nos dedicando o dia todo, em torno de 20 dias, ouvindo os secretários, e o governo tem uma base folgada aqui na Câmara, uma base, não é folgada no pejorativo, é uma base de 30 vereadores que dão governabilidade ao governo, ao prefeito, e o governo não aceita nenhuma emenda. Então nós acabamos aqui enxugando gelo. Nós vamos ficar aqui 20 dias, e não vamos acrescentar nada, nadinha, porque não tem povo, o povo não está aqui, estão os vereadores e os assessores, nós vamos ouvir. Vai ficar registrado nos anais da casa, porque lá na frente meus netos vê o que o vereador Geraldo Celicino falou, como funcionava a Câmara no ano de 2014, daqui 50, 60 anos, mas para o município não vai acrescentar nada, porque a Câmara não muda, a Câmara não dá opinião, a Câmara não tem vida própria, a Câmara é totalmente atrelada ao governo. Você vai em outras câmaras municipais, o vereador apresenta emenda, discute, vamos mudar, vamos tirar da Secretaria de Comunicação, vamos mandar para obras, vamos tirar da cultura, vamos mandar para a saúde, e assim por diante. Aí sim, a Câmara Municipal, doutor Jorge Canite, eu tenho um grande respeito por Vossa Senhoria, estaria discutindo a LDO e valendo o trabalho que o Legislativo desenvolve. Então eu fico chateado com essa posição do Legislativo, que é culpa do próprio corpo da Câmara Municipal, que não tem independência perante o Executivo, e nós apenas homologamos aquilo que o governo municipal manda aqui para o Legislativo. Mas, como eu posso falar, eu posso criticar, eu fico tranquilo, pelo menos de morrer de infarto eu não vou. Pelo menos eu me desabafo. Faço as críticas ao governo, críticas construtivas, respeito o governo, é um poder constituído, mas eu sempre coloquei, tá? O Legislativo tem que ser independente, o Legislativo tem que legislar, o Legislativo tem que fiscalizar. Para isso exige os dois poderes, são harmônicos, mas porém independentes. E aqui nós não temos independência, e a LDO vai ser votada de acordo com a vontade do governo. A palavra, o vereador Toninho, ele escreveu anteriormente. Bom dia a todos que acompanham a mesa, bom dia secretário Jorge, secretário adjunto Jorge, a todos presentes. Eu sei que o processo é extrajudicial, mas eu gostaria de saber como está a tramitação do processo da Bento Gonçalves em relação à reintegração de posse, secretário, na qual existe mais de 500 famílias há mais de 30 anos já construídas suas casas todas de alvenaria, e hoje um proprietário ameaça na rua Bento Gonçalves, na região de Cumbica, na qual existe mais de 500 famílias há mais de 30 anos. E hoje existe um proprietário que fala que é dono, está ameaçando, e o pessoal está desassossegado. Obrigado.
Com a palavra, o nobre vereador Novinho Brasil. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, na pessoa do qual cumprimento todos os colegas, o presidente vereador, nobre vereador Laércio Sandes, o secretário adjunto da Secretaria de Assuntos Jurídicos, doutor Canide, prazer revê-lo, Deus abençoe, meu grande irmão em Cristo, os que acompanham, que Deus abençoe grandemente, a imprensa presente. Só fazendo aqui nobre vereador Geraldo Celestino, o governo tem na casa uma base tranquila. Senão, às vezes, se não ficar muito claro, as pessoas podem entender que todos os vereadores da base do governo são folgados. Ok, mas o governo tem... Brincadeira, vereador. Mas o governo tem realmente na casa uma base tranquila e, independente disso, não cabe também ao Legislativo, não tem como fazer alterações no orçamento, mexer no orçamento, mudar o orçamento. Isso é uma prática do Executivo, o Legislativo analisa, mas eu quero parabenizar aqui o secretário adjunto e o secretário também, o secretário Severino também, o doutor Severino, que é uma bênção também, a maneira como os senhores tratam, a maneira como conduz a Secretaria de Assuntos Jurídicos, com muita seriedade, com muita responsabilidade, e a maneira também como atendem as pessoas naquela secretaria, independente de vereador ou não, a gente acompanha, sabe como funciona, e como os senhores tratam isso com muita responsabilidade, com muito respeito e com muita seriedade. Mas eu queria só deixar aqui um ponto, uma pergunta para o senhor. Eu não sei como que a Secretaria de Assuntos Jurídicos tem acompanhado isso, como vai acompanhar, aonde pode interferir, aonde pode ajudar. O senhor sabe que as reintegrações de posses em Guarulhos, elas são enormes, né? Cada dia surge mais um caso novo, mais um e mais um, além dos antigos que estão em andamento. Outro dia nós tivemos aqui na casa representantes de 5 bairros da cidade, Continental 1, 2, 3, 4 e 5. Todos a mesma reclamação com a imobiliária Continental, porque tem pedido de reintegração de posse. E essa situação da imobiliária Continental na cidade de Guarulhos nos parece um problema meio que crônico. Não sei se é isso que eu devo colocar, porque é antigo essa situação, essa história dessa imobiliária Continental, com os moradores da cidade e com os moradores de vários bairros. Isso é espalhado praticamente por toda a periferia da cidade de Guarulhos, problemas com a imobiliária Continental. Resumindo, acho que fui bem claro, né, doutor? Como é que a Secretaria do Assunto Jurídico vem tratando isso, como pretende tratar e se existe alguma saída imediata, alguma saída palpável para esse problema que parece ser muito complicado para a população. Era isso que eu queria colocar e agradeço aqui pelo espaço, pela oportunidade. Com a palavra, o nobre vereador Gude. Muito bom dia a todos, bom dia, secretário. Uma honra recebê-lo aqui em nossa casa. Tenho 2 perguntas, que talvez possa, uma delas não parecer que trate sobre orçamento, mas obviamente que trata, né, se fizermos uma reflexão. Mas a primeira delas, queria dizer a respeito das emendas parlamentares, né, que foram tão comentadas ano passado na aprovação do orçamento para esse ano. E eu desconheço qualquer vereador que conseguiu indicar sua emenda, né? Conseguimos apenas
colocá-la na Secretaria de Governo, mas pelo menos esse vereador e vários que eu converso nunca receberam nenhum telefonema a respeito da emenda que indicou, enfim. Então, foi tratado na LDO do ano passado, depois no orçamento e até agora nada. Eu ainda avisei para os outros vereadores novatos que isso aí era mais uma falação do governo, mais uma vez, para facilitar a aprovação da LDO e do orçamento do ano passado. Eu queria dizer, como é que fica, qual é a posição oficial do governo a respeito disso? Ou seja, vamos de novo fazer a mesma indicação para o orçamento do ano que vem e nada vai acontecer? Então, na minha humilde opinião, o governo está usando a inocência, a inexperiência de vários vereadores aqui, prometendo uma emenda parlamentar e não cumprindo. Já passou 6 meses e nada foi cumprido, né? Parece a questão do uniforme, né? O uniforme, obviamente, eu não vou discutir aqui, vou discutir na sessão da Secretaria de Educação, mas é a mesma coisa, 6 meses se passaram e nada foi feito, nada foi atendido. Então, eu considero isso mais uma propaganda enganosa do governo municipal. Eu sei que o senhor, enquanto secretário adjunto, não tem uma responsabilidade direta, mas também, sim, pode nos dar um parecer sobre isso, né? E creio que é para isso que o senhor está aqui. Então, gostaria de uma resposta a esse sentido. Essas emendas parlamentares sairão do papel ou não? E, para finalizar, presidente, minha última questão é referente, se tratando de orçamento de modo geral, e saiu na grande mídia, na Isto É, né, até um trabalho brilhante do vereador Geraldo Celestino, várias denúncias que foram feitas, né, pela Isto É, falando a respeito de desvio de verba, ou seja, desvio de verba não, utilização de verba pública para atacar pré-candidatos à presidência e outros cargos afins. Então, eu gostaria de, qual que é a opinião, qual que é o parecer da Secretaria de Assuntos Jurídicos a respeito? Sabemos que uma das assessoras já foi demitida, mas pelo que a revista fala, é na verdade um famoso bunker que existe naquela Secretaria de Comunicação. É muito dinheiro público sendo utilizado para fazer política, né? Política de guerrilha, e creio que o orçamento daquela pasta, o orçamento da nossa cidade, o dinheiro pago por todos os contribuintes, por todos os munícipes, deve ser revertido para obras públicas, para melhoria na qualidade de vida, e não para fazer marketing de guerrilha, atacar partido A, partido B. Então, eu gostaria só de um parecer, porque cada centavo utilizado nessa briga é remédio a menos na saúde, é médico a menos, é menos transporte. Então, eu gostaria de saber qual que é o parecer de Vossa Excelência. Muito obrigado. Acredito que não há mais questionamento. Eu só teria, da minha parte, doutor Carnete, algumas questões. Nós temos no plano que veio para nós um gasto relativo a apoio e manutenção do serviço do Poder Judiciário. Um gasto aí previsto de 3 milhões e 35. Esse ano que nós estamos, 4 milhões e 183. O senhor poderia explicar para nós o que se refere a este gasto e por que uma redução aí de quase 1/3? Me parece que é alguma provisão que não tenha tanta relevância e permite ao prefeito remanejar oportunamente. Então, eu gostaria de esclarecimento a respeito dessa rúbrica. E também uma outra rúbrica que seria acesso à justiça. No ano atual, nós temos um gasto de 1.942.100.000 e para o próximo reduziu quase a metade, 1.115.000. Seria o mesmo questionamento quanto à questão anterior. Seria isso. Não havendo outros questionamentos, passo a palavra ao doutor Carnete para que faça os esclarecimentos necessários.
Bom, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a todos novamente. E com relação às perguntas que foram dirigidas a mim, começo pelo vereador Geraldo Celestino, para falar sobre o atraso das licitações na saúde. Na verdade, se atraso existe, o atraso não é em função da licitação, porque o jurídico está com a questão operativa da licitação, mas quem gerencia, quem administra os contratos e quem diz como comprar, quando comprar, continua sendo a Secretaria da Saúde. Então, a nossa preocupação, quando a licitação da saúde veio para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, foi uma preocupação de não ter nenhum processo de descontinuidade nas licitações. Tanto é que foi criado no DCC um núcleo especial com funcionários do jurídico só para atender a saúde. Então, a questão de atraso nas licitações, pode ocorrer o atraso sim, mas ela não é um atraso do processo licitatório, porque a gerência, a gestão continua com o senhor secretário e nós sabemos que as demandas são constantes. Nós atendemos além das licitações, nós temos as determinações judiciais que são diárias. Eu recebo em torno de 10, 11 determinações judiciais para entrega de medicamento em 48 horas, sob pena de multa, e nós temos realmente feito o possível, porque a grande preocupação do senhor prefeito com relação ao medicamento é não faltar na fonte a medicação e o atendimento à população. Então, nós temos feito o possível e apenas salientando mais uma vez, a gestão, a administração continua sendo o senhor secretário de saúde. Aliás, uma pessoa exemplar, uma pessoa que tem uma dedicação direta com a saúde e casos existem de atraso, colocar como uma licitação. Pode ser por uma contingência. Temos, inclusive, uma equipe designada só para cuidar da saúde, porque sabemos que estamos tratando. Com relação ao senhor vereador Márcia, ele me fez a pergunta sobre Bento Gonçalves. Obrigado, José André. Na verdade, eu não tenho a notícia de que ela seja área pública, pode ser uma área particular. E eu não tenho informações dessas 500 famílias. Eu me coloco à sua disposição, aliás, como faço sempre aqui, na Secretaria de Assuntos Jurídicos, o que acontece? Alguns casos de áreas particulares, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, como a Prefeitura, vem mediando entre proprietário e morador. Então, para determinadas áreas, existem pessoas responsáveis dentro da Secretaria de Assuntos Jurídicos. E eu não tenho como te dar esta informação agora da Rua Bento Gonçalves, porque ela não nos consta como uma área pública. Mas eu, particularmente, me coloco à sua disposição, ou por requerimento, ou na sua visita, para averiguar o que está acontecendo. Eu não tenho esta informação agora, senhor vereador. E mentira não faz parte da minha vida. Tá bom? Muito obrigado. Vereador Novinho Brasil, eu gostaria de agradecer a pergunta. E com relação às áreas particulares, tem alguma saída imediata? Nós estamos fazendo o possível, principalmente na área da habitação, na área das ocupações. Nós estamos fazendo um esforço concentrado. Não existe uma saída imediata, uma saída mágica. O que o prefeito tem determinado é que nós pudéssemos mediar os conflitos. Então, nós temos os Oliveiras, nós temos outras áreas em Guarulhos, onde a Secretaria de Assuntos Jurídicos atua como mediadora entre o proprietário, que é particular, e os moradores. Graças a Deus,
e eu digo isso por 2 vezes, graças a Deus, nós não tivemos nenhum pinheirinho em Guarulhos, nós não tivemos nenhuma carnificina e nós temos atuado, na medida do possível, nas ocupações, com a mediação, sempre com sucesso. Até hoje, nós temos obtido êxito nestas negociações. Então, na verdade, as reintegrações são tratadas individualmente, principalmente quando elas são de áreas particulares. A prefeitura não tem esta ingerência. O vereador Guti me fez a pergunta sobre as emendas parlamentares. Na verdade, eu não tenho nenhuma informação de que tenha sido enviado alguma emenda e que ela tenha sido aceita. É uma ação, embora ela tenha o aspecto jurídico, ela é uma ação de governo, é uma ação afeta ao senhor secretário de governo. Eu também não tenho nenhuma informação com relação às emendas parlamentares. Com relação às denúncias, eu faço questão de mencionar, da utilização de verbas públicas, ele pede a minha opinião. A minha opinião enquanto secretário, a minha opinião enquanto advogado e a minha opinião enquanto munícipe, porque eu apenas estou secretário. Quando deixar de ser, vou continuar sendo munícipe de Guarulhos, com os meus netos, com a minha família. E, por determinação do senhor prefeito, foi determinado, sim, a exoneração da pessoa envolvida e a apuração dos fatos. Na verdade, toda atitude democrática, ela tem um limite. Quando se passa a linha dessa democracia e passa-se a linha do limite, tem que ser apurado e os responsáveis devem ser punidos. Nós não podemos permitir que ações extrapolem ao limite da democracia. E nós temos um processo em andamento, nós temos uma averiguação em andamento, nós não emitimos nenhum parecer agora, porque existe, além da questão já mencionada da exoneração, existe um processo, um procedimento administrativo para apurar não só as irregularidades, como também possível participação de terceiros. Se houver, é determinação do senhor prefeito que haja a apuração com rigor. Não comungo, não sou adepto e, como munícipe, acho que nós temos que cada vez mais estar atentos com os limites e não passarmos esta linha. Com relação à pergunta do senhor presidente, houve o esclarecimento com relação à pergunta e eu queria dizer a todos os vereadores que cada vez que eu venho a esta casa, eu venho com uma tranquilidade muito grande, porque estou secretário, sei das preocupações dos munícipes e sei também da preocupação do senhor prefeito para que tudo seja feito com ordem, para que tudo seja feito sobre a mais absoluta transparência. Eu queria agradecer a todos, agradecer pelo carinho, agradecer aos meus colegas de trabalho, ao José André, ao Ricardo Alves, ao senhor presidente, pelo carinho e respeito com que sempre sou tratado nesta casa. Minha última palavra é o pedido a Deus que abençoe a cada um dos senhores, porque para que haja um legislativo forte, é preciso que hajam homens fortes, e homens fortes só estão com a vontade de Deus, porque tudo é vontade de Deus. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Não havendo mais matéria a ser tratada nesta audiência, agradeço a presença do nosso secretário adjunto, Dr. Jorge Luiz Carniti, o nosso colega José André, gerente administrativo de gabinete, Ricardo Alves, assessor especial de gestão, e declaro encerrados os trabalhos. Obrigado.
Muito bem, então encerradas as duas primeiras audiências públicas aqui da Lei de Diretrizes Orçamentárias, popularmente conhecida como LDO para 2015. Nesta manhã, então, você viu a audiência pública da Coordenadoria de Defesa Civil e agora acabou de assistir a audiência pública da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Ao meu lado está o vereador do PSDB, Geraldo Celestino, que faz parte aqui da comissão que analisa a LDO. E o senhor, vereador, subiu à tribuna nas duas audiências, foi um tanto quanto enfático para dizer que o orçamento não vai ser mudado, apesar de toda a análise da LDO. É isso mesmo? Obrigado por falar aqui com a TV Câmara. Olá, é um prazer falar com vocês mais uma vez. É verdade, a gente que faz parte da base de oposição, nós somos oposição ao governo que já está, não somos oposição à cidade, mas nós estamos discutindo um projeto que é muito importante aqui para o nosso município, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai definir todo o orçamento do município, o que vai ser feito, o que vai ser investido na cidade, qual o orçamento de cada secretaria. E quando eu falo que não vai ser alterado nada, porque o governo tem uma base tranquila aqui na Câmara Municipal, com 30 vereadores, que vão fazer o que o governo quer. Vai vir para a Câmara, é proibido apresentar emenda, se a oposição apresentar emenda vai ser rejeitada com certeza, então nós vamos perder 20 dias aqui do nosso tempo discutindo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é muito importante, tá, para o município de Guarulhos. Infelizmente o plenário vazio, que a população não acompanha essas votações, as entidades que são convidadas não comparecem nessas audiências, e nós vamos aí discutir todo o destino do município de Guarulhos para 2015. Eu dei um exemplo na primeira audiência, que o orçamento da Defesa Civil é de R$6.230.000. E só no mês de abril e maio, a Prefeitura gastou 4 milhões em marketing político com propaganda nas grandes redes de televisão. Então, o governo prioriza o marketing do município ao investimento. Ao invés dele investir no município, estruturar a Defesa Civil, estruturar a Secretaria do Meio Ambiente, estruturar a Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, o governo prefere gastar em marketing e a Câmara Municipal fica calada porque não altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai votar do jeito que o governo mandou e vai dar um cheque em branco para o governo continuar esse seu mandato. O senhor acha então que é uma discussão vazia, inócua, que estamos fazendo aqui? Eu não vou dizer que é vazia e inócua, porque vai ficar registrado nos anais dessa casa e amanhã, quando você pesquisar aqui a Câmara Municipal, que foi discutido para a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, vai estar aqui nos anais da casa. A lei manda, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei orgânica determina que se ouve as secretarias, mas eu tenho uma crítica a meus colegas vereadores, porque a Câmara deveria fazer alterações, deveria discutir melhor, o vereador deveria apresentar emendas e isso não acontece aqui no município de Guarulhos. Quem também reclamou das emendas foi o vereador Guti do PV, subiu hoje à tribuna para falar das emendas, que, segundo ele, também não vão ser aprovadas, assim como você disse, mas fosse hoje o vereador Geraldo Celestino, o prefeito dessa cidade, tivesse poder sobre o orçamento, qual a principal mudança que o senhor faria? Olha, nós temos uma prática no governo do PSDB, os municípios que são governados pelo PSDB, o vereador tem uma cota de emendas para ele apresentar para a cidade, em favor da cidade, para defender lá a reivindicação da sua região, defender o município de Guarulhos, e eu defenderia um processo democrático, onde a Câmara seria ouvida e a Câmara teria poder de melhorar o orçamento. Por isso que nós temos o Legislativo para legislar e fiscalizar o Executivo. Então, aqui em Guarulhos, nós não legislamos e nem fiscalizamos, com exceção de 4 vereadores da oposição, que as emendas que nós vamos apresentar, com certeza, serão rejeitadas. Mas nessa prática, o orçamento participativo não é fundamental, vereador? É fundamental, desde que cumpra. Então, o orçamento participativo é discutido pelo Executivo, não pelo Legislativo. O Executivo monta praticamente um palanque eleitoral nos bairros, destina um valor para aquelas obras dos bairros, que não é cumprido em nem 50% no final do orçamento. Vereador, obrigado por ter falado com a gente. Obrigado e tomo à disposição sempre e agradecer a TV Câmara, que é um órgão importante, um setor importante da Câmara Municipal, que leva o que acontece aqui no Legislativo para a população da nossa cidade. Muito obrigado. Portanto, esse foi o vereador do PSDB, Geraldo Celestino. Repetindo, então, você acompanhou de manhã a audiência pública da Coordenadoria de Defesa Civil e agora da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Agora a gente faz aquela pequena pausa. À tarde, você confere audiências públicas do SAI às 14h, Secretaria de Desenvolvimento Urbano às 15h e às 16h, Secretaria de Cultura. Muito obrigado por enquanto pelo carinho da sua audiência, pela companhia. A gente vai se vendo por aqui, vai se informando e falando mais sobre a LDO com exclusividade aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.